Nós, humanos atuais, somos da raça de ferro, a mais difícil, dolorosa e imoral de todas as outras. Mas o que isso significa? Hoje, nós falaremos sobre Hesíodo, especificamente as 5 raças da humanidade. Para apresentar este vídeo, eu tenho como fonte base os trabalhos e dias do magnífico Hesíodo. Nessa obra, Hesíodo escreve conselhos a seu irmão Pers sobre temas de caráter, sobre o trabalho, conselhos diários, conselhos religiosos e gerais. Mas a atualidade do texto é impressionante. Hesíodo certamente escreve isso inspirado, pois todos os seus conselhos a Perses podem ser aplicados a todos nós, humanos da Era de Ferro. Mas o que significa a Era de Ferro? Bom, no tempo em que Crono reinava, surgiu, criado pelos deuses imortais, a primeira raça de homens. Esses homens viviam na mordomia, longe de infortúnios, de problemas, de desgraças, dos sofrimentos. Eles não chegavam à velhice, eram eternamente joviais e poderosos. De fato, viviam na prática como os próprios deuses do Olimpo. Eles deleitavam-se em festins e a morte deles era simples e indolor, como o próprio sono. A terra estava em sua fase mais fecunda e ela produzia bens formidáveis e abundantes, e os homens desfrutavam da totalidade de seus bens e a sua felicidade. Os deuses amavam muito a todos esses homens. E depois que a terra os cobriu, eles se tornaram daimones, famosos epictônios. Zeus quis assim, pois a honra deles era a mesma de muitos reis. Após isso, os deuses criaram uma nova raça, mas que não possuía nenhuma semelhança com a anterior. Essa raça era feita de prata, não tinha semelhança em aparência, tampouco em atos e gestos. Durante 100 anos, esses homens eram criados infantilmente pelas mães. Neste período, já existiam as mulheres. Mas quando esses homens chegavam na adolescência, eles viviam muito diferente da raça de ouro. A raça de ouro vivia muito tempo e em paz e tranquilidade. Já os de prata viviam pouquíssimo tempo e em grande sofrimento. Mas por que exatamente esse sofrimento? Porque a vida deles era diferente das de ouro. Eles não tinham a sofrocínio, não possuíam autocontrole, não sabiam o que eram, quão insignificantes eles eram. Não prestavam sacrifícios aos deuses e aos bem-aventurados, o que é uma obrigação dos homens, como diz Hesíodo pela tradição. Ou seja, eles não realizavam as suas obrigações e não conseguiam conter os seus excessos. Eram medíocres, preguiçosos, fracos e infantis. E por isso Zeus, tomado de cólera, os ocultou. E todos eles morreram. Depois que eles morreram, Zeus criou uma terceira raça, feita de bronze, e ela não se assemelhava em nada com a de prata. Essa raça era sólida, forte, cruel e violenta. Ela se ocupava somente da guerra, das funestas obras de Ares, da violência, da brutalidade e do caos. O coração deles era obstinado. Eles não comiam trigo, tinham inúmeros ombros e a força dos braços deles tornavam a todos invencíveis. Sendo eles mortais, eles morreram. Se mataram em guerras. Por mais terríveis e fortes que fossem, não conseguiram fugir da morte. Depois dessa raça morrer, Zeus criou a mais valorosa, a mais excelente, virtuosa, justa, a melhor de todas as raças, a raça dos heróis. Dos grandes heróis de Tebas e Troia de altas torres, semideuses. A história dos heróis é muito detalhada em vários mitos e épicos que nós temos até hoje. Os mais famosos são a Ilíada de Homero, a Odisseia, os mitos de Jasão, de Hércules, de Teseu, Perseu,
7 contra Tebas de Ésquilo, muito importante, por sinal, ademais são os pais dos guerreiros de Troia. Diomedes, por exemplo, é o mais exemplar dos aqueus e perfeito em moderação. Era filho do terrível Tideu, que morreu na guerra de Tebas, e o destino de Tideu não foi diferente dos heróis. Vários morreram em lutas desconhecidas, vários em Tebas, vários em Troia. O certo é, vários morreram. Todos cumpriram o seu dever de mortais, de viver segundo a excelência, a vitória. A diferença deles e as demais raças é o fato de que eles foram as melhores, as mais excelentes, as únicas que, sendo mortais, se tornaram imortais pelos cantos dos aedos, dos poetas. Eles são imortais de fato até hoje. Nós falamos deles. E não vai ser diferente enquanto houver a educação. Enquanto o ser humano buscar a melhoria, o ser humano buscar a excelência, eles serão imortais. Pois é natural da civilização reconhecer o que é bom. E os heróis foram considerados por todos. Alguns, Zeus concedeu vida nos confins da terra. E lá, Crono, libertado por Zeus, reina sobre eles. Zeus então criou a última raça, a raça de ferro, a raça atual, nós. Hesíodo é bem sincero em relação a isso. Ele mesmo diz com cruas palavras, vejam bem: quem me dera não ter de viver entre os homens da quinta raça. Era melhor ter morrido antes ou nascido depois. Mas por que Hesíodo diz isso? Ele diz que nós nunca deixaremos de trabalhar e sofrer durante o dia e definhar à noite. Essa é a cruel realidade da gigantesca maioria de pessoas da raça de ferro, das pessoas atuais. Ora, quantas pessoas não conhecemos que vivem com essa realidade? Estão em um ciclo eterno de trabalho. Muitos até já perderam a esperança de desfrutar da felicidade e da paz. Muitos nem sabem que é possível viver fora disso. Quantos desconhecem a sabedoria dos antigos e a desprezam? Enfim, a realidade é essa. Os homens de ferro são, por natureza, condenados ao trabalho e aos males misturados aos bens.